Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Edilson Pera e eu dou aulas de Direito Administrativo aqui no Jornal dos Concursos. E estou aqui para comentarmos sobre algumas questões teste. Vamos resolver juntos algumas questõezinhas de concursos públicos anteriores, claro, né? E de exames de OAB também, tá certo? Bom, então vamos começar já. Primeira questãozinha a respeito da responsabilidade do servidor. Diz o seguinte: caso um servidor público de uma autarquia cause dano a terceiros no exercício de suas atribuições, o servidor estará submetido ao regime da responsabilidade civil? Dois pontos. Bom, pessoal, é o seguinte, aqui é interessante trazer um artigo que é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, né? O artigo 43 do Código Civil também é muito semelhante ao artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Bom, esse artigo ele estabelece o seguinte, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestam serviços públicos responderão, em regra, de forma objetiva, pelos danos que seus agentes, agindo nesta qualidade, causarem a terceiros, garantido o direito de regresso contra o agente causador do dano, se demonstrado dolo ou culpa. Opa, olha o finalzinho. Garantido o direito de regresso contra o agente causador do dano, se demonstrado dolo ou culpa. Bom, então, o que acontece é o seguinte: o particular que sofre um dano decorrente de uma atuação estatal deve acionar em juízo pleiteando indenização a pessoa jurídica e não o servidor. Ele aciona a pessoa jurídica e esta move ação regressiva contra o agente causador do dano, se demonstrado dolo ou culpa, ou seja, responsabilidade subjetiva do servidor. Então a responsabilidade do servidor é subjetiva. Isso quer dizer que o servidor responderá se for demonstrado dolo ou culpa. Certo? Agora, a pessoa jurídica, seja de direito público, seja de direito privado, prestadora de serviço público, responde em regra de forma objetiva. Ou seja, não se demonstra dolo ou culpa. Há hipóteses, há situações em que a pessoa jurídica também responde de forma subjetiva. Tá? Então, por isso que eu falei, em regra, elas respondem de forma objetiva, mas também há hipótese de responsabilidade subjetiva da pessoa jurídica, certo? Aqui no caso da questão, a autarquia, pessoa jurídica de direito público, certo? Então, no caso, a autarquia responderá de forma objetiva e o servidor de forma subjetiva, mas o servidor responde perante a administração. Certo? Tranquilo? Dá uma olhada. Marca aí, artigo 122, parágrafo 2º da Lei 8.112/90. Tá? Artigo 122, vou colocar aqui embaixo, ó. Artigo 122, parágrafo 2º, Lei 8.112/90. Beleza? Tranquilos? Muito bem. Então, ele pergunta aqui, ó, o servidor estará submetido ao regime da responsabilidade civil? Dois pontos. Responsabilidade subjetiva, né? Então, de cara eu já tiro a letra A, de cara eu já tiro a letra C, de cara eu já tiro a letra D. Tá bom. A letra B diz subjetiva, assim como a autarquia a que pertence. Aí tá errado, né? Ué, a autarquia é a pessoa jurídica, então a responsabilidade dela é objetiva, não subjetiva. Então essa alternativa está errada. Sobrou, portanto, a alternativa E, que diz subjetiva, enquanto a autarquia a que pertence estará sujeita ao regime da responsabilidade civil objetiva. Perfeito, perfeito. Então, dá uma lidinha nesse artigo da Constituição que eu coloquei aqui em cima, que é um artigo muito importante, e também o artigo 122, parágrafo 2º da Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Então, essa questão, alternativa E, é a alternativa
correta. Tá certo? Tranquilos? Muito bem. Então, vamos para a nossa segunda questãozinha. Também sobre servidores, né? Ó, vamos lá. Os fatos de... 2 pontos. 1. Não sendo satisfeitas pelo servidor público as condições do estágio probatório. Ou seja, ele não foi aprovado no estágio probatório, tá? E 2. Tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido, que é de 15 dias, né? Acarretarão a vacância do cargo público mediante ato de... 2 pontos. Bom, pessoal, é o seguinte. Aqui, na verdade, você tem duas hipóteses. Você tem duas hipóteses aqui. Às vezes os alunos em sala de aula me perguntam isso, né? Quando eu falo que a exoneração pode ocorrer a pedido do servidor ou de ofício, os alunos me perguntam, Perá, exoneração de ofício, dá um exemplo aí. Temos 2 aqui. Ó, não sendo satisfeitos pelo servidor as condições do estágio probatório, ele será exonerado de ofício. Pera, não é penalidade? Não, não. Ele demonstrou que não tem condição de exercer aquela função, então ele será exonerado. Pode prestar outro concurso, se for aprovado, vai ingressar de novo no serviço público, porque não é penalidade, tá? O artigo 34 da Lei 8.112/90 estabelece que a exoneração pode ocorrer de ofício ou a pedido do servidor. E aqui, o item 2 diz, tendo tomado posse, né, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido, acarretará uma vacância do cargo público mediante de também exoneração de ofício. Também exoneração de ofício. Então, os 2 casos aqui são exoneração de ofício. Portanto, a alternativa correta aqui é a letra C de casa. Exoneração de ofício para ambos os casos. A letra A fala transposição e recondução, está errado. A recondução é forma de provimento, né? Letra B, demissão para ambos os casos, errado. Demissão é penalidade, portanto, também está errado, né? Letra D, disponibilidade e transposição, respectivamente. E letra E, recondução e disponibilidade e recondução também é forma de provimento, não é forma de vacância. Tá legal? Tranquilos? Deixa eu só falar uma coisinha rapidinha aqui. Deixa eu apagar aqui. Gente, o provimento, ele é composto de 3 etapas. Nomeação, posse e exercício, tá? Ocorrida a nomeação, o candidato tem 30 dias para tomar posse. Ocorrida a posse, o candidato tem 15 dias para entrar em exercício. Tá bom? Se ele é nomeado e não toma posse, a nomeação é sem efeito. Se ele toma posse e não entra em exercício, aí ele é exonerado. É exatamente o que diz a questãozinha aqui no item 2. Tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Acarretará uma vacância do cargo mediante exoneração de ofício, para ambos os casos. Tá legal? Então, questão 2, letra C de casa. Tá certo? Muito bem. Questão 3. O prazo prescricional para as ações que visam aplicar sanções da Lei 8429/92, Lei de Improbidade Administrativa, ao agente público que exerce função de confiança é... 2 pontos. Bom, isso daqui está lá no artigo 23, inciso 1. Artigo 23, inciso 1, da Lei 8429/92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Tá bom? Pessoal,
A ação de improbidade administrativa, ela deverá ser proposta dentro dos seguintes prazos prescricionais, tá? Então vamos lá. São duas hipóteses diferentes, que a rigor o prazo é o mesmo, mas o que muda é a contagem desse prazo. Então é bacana comentar isso daí. Bom, então a ação de improbidade deverá ser proposta dentro dos seguintes prazos prescricionais, tá? Primeira hipótese, até 5 anos contados do término do mandato, cargo em comissão ou função comissionada. É a hipótese aqui da questão. Até 5 anos contados do término do mandato, cargo em comissão ou função comissionada. Então, com isso a gente já mata a questão, né? Alternativa D diz de até 5 anos após o término do exercício da função de confiança. Tá. Então, o que eu disse? Até 5 anos após o término do mandato, cargo em comissão ou função comissionada. Terminou o mandato, começa a contar 5 anos. Deixou o cargo em comissão, saiu da função comissionada, começa a contar os 5 anos. Então, a alternativa correta é a letra D, artigo 23, inciso 1 da Lei 8429/92. Beleza? Tranquilo? Matamos a questão. Agora, há uma segunda situação que é a seguinte. Diz a lei que o prazo prescricional para a propositura da ação de improbidade será o mesmo prazo que aquele previsto em lei específica para aplicação da penalidade de demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego público. Ou seja, se ele tem cargo efetivo ou emprego público, o prazo prescricional será o mesmo que aquele previsto em lei específica para aplicação da penalidade de demissão a bem do serviço público. Que lei específica é essa? A que se refere à lei de improbidade, lá no artigo 23. É o Estatuto do Servidor. É o Estatuto do Servidor. Porque é no Estatuto do Servidor que vai constar o prazo prescricional para aplicação da penalidade de demissão a bem do serviço público. E esse prazo é de 5 anos, e aí depende do estatuto que você for pegar. O Estatuto Federal, que é a Lei 8.112, fala que é 5 anos contados do conhecimento do fato. Tá? Então, nesse caso, 5 anos contados do conhecimento do fato. Por isso que eu falei, a rigor, o prazo é o mesmo. O que muda são a contagem desse prazo dependendo da situação. Tá legal? Ok? Toma cuidado, porque há uma sanção que é imprescritível, que é o ressarcimento ao erário. Então toma cuidado para não cair em pegadinha, viu? Tá certo? O ressarcimento ao erário é imprescritível. Tá legal? Tranquilos? Dá uma olhada no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Tá? Artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Tá certo? Muito bem. Então, essa questãozinha, letra D de dado, é a alternativa correta. Muito bem. Próxima questão. Questão não coube aqui em uma tela só, porque a questão é extensa, então a gente colocou em 2 telinhas aqui, como você pode ver. Tá certo? Beleza. A questão, ela trata do pregão, da modalidade de licitação pregão. Muito bem. Ao ser aberta a sessão pública da licitação na modalidade pregão, pelo critério de menor preço, tendo como objeto o fornecimento parcelado, no decorrer de 12 meses, de 10.000 pacotes de papel sulfite, modelo A4, contendo 500 folhas cada, na medida 210 por 297 milímetros, foram apresentadas as seguintes propostas. 2 pontos. Bom, aqui é que começa a interessar. Porque, veja, essas informações que ele dá no enunciado são informações que você não necessita para responder a questão, tá? Porque o que ele quer saber aqui é o seguinte, ó. Diante desses fatos, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos somente as empresas, 2 pontos. Então, ele quer saber aqui no final quais empresas vão para os lances verbais. E se você der uma olhada aí nas alternativas, ó, ele menciona algumas empresas. E uma alternativa, que é a alternativa correta, menciona quais empresas devem
ir para os lances verbais. Muito bem. Bom, o artigo 4º, inciso 8 da Lei 10.520 de 2002, então, o artigo 4º, inciso 8 da Lei 10.520 de 2002 estabelece que vão para os lances verbais os licitantes que apresentarem proposta escrita com valor até 10% acima que o valor da menor proposta escrita. Vou repetir. Vão para os lances verbais os licitantes que apresentarem proposta escrita com valor até 10% acima que o valor da menor proposta escrita. Bom, então se a questão quer saber quais vão para os lances verbais, eu tenho que primeiro achar aqui qual a menor proposta. Bom, destas propostas apresentadas aqui, qual é a menor? 83 mil. Essa é a menor proposta escrita, né, apresentada pela empresa Comércio de Materiais Floriano Limitada. Tá bom. Aí eu calculo deste valor 10%, que vai dar 8.300. Certo? Bom, eu tenho que estabelecer aqui qual é o teto. Então eu vou pegar 83 mil e vou somar com 8.300. E aí eu vou atingir o teto, que vai dar 91.300 mil. Tá ok? Então veja, os licitantes que apresentarem proposta escrita com valor até 91.300 vão para os lances verbais. Aqueles que apresentarem proposta escrita com valor acima desse teto estão fora dos lances verbais, estão fora do procedimento licitatório. Tá? Para eles acabou a licitação. Bom, então veja, a distribuidora ABC, 92.500, bom, tá acima, então essa aqui já está fora. Tá. Materiais Floriano, tá dentro porque é a primeira, certo? Foi a mais baixa. Dinalecta, Atacado e Varejo Limitada, 91.200, opa, tá dentro, né? Então essa aqui tá dentro. Santos e Santos Distribuição, 91.850, opa, tá fora. Passou de 91.300, o meu teto é 91.300. De Norais Souza, 89.500 está dentro. Campo Grande Materiais e Serviços, 90.600 está dentro. Bom, então, quem vai para os lances verbais? Materiais Floriano, Dinalecta, de Norais Souza e Campo Grande Materiais. Quem está fora é a ABC e a Santos e Santos. Tá bom? Ele pergunta, diante desses fatos, poderão fazer novos lances verbais somente as empresas? 2 pontos. Então vamos lá. Letra A, distribuidor ABC. Tá fora. Tá fora. A ABC já tá fora, né? Ó, volta lá. Distribuidor ABC, tá fora. Beleza. Letra B, Dinalecta, Atacado e Varejo, Comércio de Materiais Floriano, Santos e Santos, tá fora. Santos e Santos tá fora também, ó. Vamos voltar lá. Ó, Santos e Santos. Tá vendo? Tá fora. Então, as alternativas que aparecerem, ABC e Santos, tá errado. Beleza. Letra C, Comércio de Materiais Floriano Limitada, Dinalecta, Atacado e Varejo, Dinorá e Souza Limitada e Campo Grande Materiais e Serviços. Opa, tá certo. Não apareceu o ABC e nem o Santos e Santos. Letra D, Comércio de Materiais Floriano, Dinorá e Souza, Santos e Santos, tá fora. Letra E, Santos e Santos, bom, de cara já tá fora. Então a alternativa C de casa é a alternativa correta, porque são as propostas mais baixas que estão dentro dos 10% acima que o valor da menor proposta escrita. Tá legal? Questãozinha que trata sobre o pregão, justificada no artigo 4º, inciso 8 da Lei 10.520 de 2002, que é a lei que trata sobre o pregão. Tá legal? Muito bem. Pessoal, aí estão os meus contatos. Muito obrigado, até o próximo encontro. Bom estudo para vocês. Tchau, tchau. Valeu.